Olá, olá, deixa eu ver se detecta aqui. Tecnologia, vamos ver, detectou minha face. Perfeito. Então agora dá para começar o diálogo por meio desse vídeo, né? Tô de retorno aqui depois de um bom tempo. Bom tempo não, cerca de 2 meses talvez. Agora para tratar sobre uma linguagem que acredito ser a mais introspectiva, né? A que mais fala com o seu âmago, que é a literatura, né? Então sei que é bom falar sobre música, é bom falar sobre teatro, é bom falar sobre a arte no geral, todas as linguagens possíveis, porém a literatura é a que mais o ser humano tem autonomia ao dissecá-la, né? E é mais individual, ela é mais introspectiva do que as outras artes, acredito eu, na minha espasmática existência, assim acredito. Bom, eu li, né, na última semana esse livro aqui. Eu vi que ele é muito pouco falado aí no YouTube, aqui nesse recinto, que é Uma Mente Inquieta, da... É que lá nos Estados Unidos, eu não sei se é psicóloga ou psiquiatra. Eu vou pegar aqui o meu cafezinho, porque enquanto eu me aprontava para poder falar sobre esse livro, eu tinha colocado o café aqui para passar para poder ter uma conversa aprazível, uma conversa agradável aqui com vocês. Então nada aqui é um profissional, né? É tudo amador mesmo. Vou colocar aqui enquanto falo com vocês, que como eu disse, ela é uma psicóloga barra psiquiatra, porque lá nos Estados Unidos a formação ela é distinta da que existe aqui no Brasil, mas enfim, ela trabalha na área que é a psicologia barra psiquiatria. Ela estudou medicina e tudo mais. E Uma Mente Quieta é sobre o, o que outrora era conhecida como doença maníaco-depressiva, porém hoje já é denominada como transtorno bipolar. E tem uma diferença entre doença e transtorno, pelo que eu entendi. Transtorno é aquilo que a doença é aquilo que é possível rastrear a sua causa, e o transtorno isso não é possível, determinar a causa inerente do que desenvolveu aquele transtorno, pelo que eu entendi, posso estar enganado, colegas da área da saúde podem me orientar melhor em relação a isso. Enfim, e transtorno bipolar, porque no caso o termo maníaco-depressivo poderia estigmatizar as pessoas, né, que são diagnosticadas, né, que tem laudo desse transtorno. Então, por isso que houve essa mudança na denominação. Enfim, entrando aqui, não conhecia a respeito da autora e muito menos do transtorno maníaco-depressivo. Assim, a gente já ouve falar da doença bipolar porque no senso comum eu sou bipolar ou coisa do tipo. Pessoas, né, no cotidiano, de forma corriqueira, talvez, ou até, como posso dizer, uma expressão, porque a pessoa tem oscilações de humor. Ah, hoje eu acordei um pouco triste, amanhã eu acordei um pouco feliz, e aí ela se autodenomina como bipolar, mas isso está muito, né, ao largo do que de fato é o transtorno bipolar, o que é a doença maníaco-depressiva. De fato é porque não sei se eu já cheguei a conhecer alguém que tenha esse transtorno, porque como ela descreve aqui, é uma coisa assim muito radical. Então, a diferença entre mania e depressão, ela existe como se fosse uma montanha-russa muito acentuada, um declive, um aclive muito tempestuoso, né? Então, eu não sei se no meu hall, meu mísero e ínfimo hall social, eu tenha conhecido alguém, ou eu tenha conhecido alguém que esteja sendo acompanhado e tenha passando por um tratamento, seja medicado e tudo mais, e eu não consiga
vislumbrar que a pessoa tenha esse transtorno. E não há problema algum em tê-lo, tá? Então, assim, isso eu achei o livro ótimo. A autora, como eu disse, ela é da área médica, área mental, né, da área da saúde mental. E eu achei tão sensacional esse livro, porque assim, eu fui sem expectativa alguma. Quando eu comecei a lê-lo, eu descobri que a autora tem uma verve literária tão fantástica que você fica amarrado ao que ela vai, sabe, de uma forma tão energética e tão veemente que não quer parar de ler, porque ela de fato é uma autora que escreve muito bem, sabe? Ela não é ela não é uma, assim, a profissão dela, né? A primeira profissão dela não é literatura, né? Mas ela escreve de forma sensacional aqui. Qual é a história? É um autorrelato, né? Eu ia falar autorretrato. Pode ser também, né? Entendido dessa forma, como um autorretrato sobre a própria vida, né? Então ela detém a doença maníaco-depressiva. Vou denominar assim porque a autora prefere que assim seja denominado. É assim que está caracterizado aqui na capa, na contracapa, dentro do livro, porque ela acredita que essa mudança de denominação não vai trazer de fato, pelo menos nesse livro, porque ela tem outros livros publicados, essa troca de nomenclatura não vai mudar a realidade das pessoas que detêm essa doença. Então, não vai aumentar as pesquisas na área, não vai buscar, sabe, não vai ter um engajamento maior em relação a buscas de uma qualidade melhor para as pessoas que detêm esse transtorno, não vai, sabe? Então, para ela acredita, pelo menos até o momento desse livro, que foi publicado em 93, salvo engano. Eu acho que foi em 93 aqui na ficha catalográfica. 95, a primeira publicação desse livro. Unquiet Mind, né? Ou seja, de fato é esse título. Eu sei que na Amazon tem uma outra versão, que o conteúdo é idêntico, da mesma autora, porém está escrito como TAB, transtorno afetivo bipolar, alguma coisa assim. TAB eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Então já com uma nova denominação. Então não sei se hoje, em 2025, a autora está viva. Ela mudou a opinião dela em relação à denominação dessa doença barra transtorno. Mas aqui, ela até em 95 ela tinha essa postura. Enfim, ela descreve a vida dela, agora adentrando, né, no vestíbulo do livro, de fato. Ela adentra, ela relata a vida dela, ou seja, como ela era desde pequena, passando pela fase infantil, adolescência, o início da vida adulta, os primeiros amores, a faculdade, o doutorado, o mestrado, doutorado, as viagens que ela fazia e fez à Inglaterra, né? Então, ela passa por todas as fases da vida dela, pelo luto, pela perda, pelas descobertas, pelo êxtase, pela felicidade, sabe? Pela esperança, pela desesperança. Ela descreve as suas manias, sabe? A mania branda, ela descreve a depressão quando ela esteve durante a vida dela, a depressão profunda, mais lúgubre, mais macabra, digamos assim. Então, ela vai descrevendo todas essas fases da vida dela e desmistificando como de fato. Vou abrir aqui um pouco essa janela que tá começando a ficar um pouco quente aqui. Ela vai descrevendo todas essas fases da vida dela. Então eu acho importante que isso acaba desanuviando como que nós entendemos de fato como é o transtorno bipolar ou a doença maníaco-depressiva. Então ela descreve o porquê ela teve muitas crises, né? Então, assim, ela é uma pessoa que, quando começou ali o final da adolescência, digamos assim, aquela fase quando ela vai
começar a querer seguir uma carreira profissional e tudo mais, ela decide ir para a área da saúde, né? A área das biológicas, da saúde, enfim. A grande área das biologias, né? Que dentre elas está a medicina, né? Então, ela escolhe medicina, ela começa a cursar o curso de medicina, tá? É que tinha um barulho lá fora, eu achei que era aqui ao terreno ao lado. Mas enfim, ela começa a fazer medicina e até então ela não tinha descoberto que ela tinha essa doença. Ela sabia que na família paterna haviam membros, inclusive o pai dela, que tinha algum tipo de transtorno não diagnosticado, tá? Então é hereditário, tá? Para quem não sabe, não sabia também que isso aqui é hereditário, então se alguém na família já teve a possibilidade de que os descendentes possam vir a ter, ela é grande, tá? Pelo menos até 95, quando ela publicou. E como é a mesma edição, não houve novas edições. Houve uma segunda edição de 2009, então pode ser que em 2009 ela possa ter incluído novas informações sobre a doença e tudo mais. Então, até 2009, acredito, era esse o entendimento. Então, estou levando pelo que eu aprendi aqui por meio desse livro, tá? Então, é hereditário, então o que a ciência mostrava à época era isso. E, no caso, acredito que assim seja ainda o entendimento a respeito disso, tá? Não sei se estou enrolando muito, tá? Não sou acostumado a gravar vídeos sobre aquilo que leio. Eu gosto de ler bastante e fica na minha cabeça, mas arrolar os pensamentos e organizá-los de forma com que faça algum sentido para quem está me assistindo é algo novo para mim. Então, desculpa aí um pouco a prolixidade, tá? Mas ela descobre ali na fase adulta já, quando ela já está cursando o curso de medicina, ela tem a primeira crise de mania dela, e ela vem a ter essa crise de uma forma que ela nunca havia tido antes, porque ela já teve oscilações do humor na fase da adolescência, na fase infantil, mas quando chega a vida adulta, quando ela está cursando o curso de medicina, ela tem essa primeira crise de mania e depois ela abruptamente mergulha numa crise de depressão. Porque é sempre assim seguido, você sempre tem uma crise de mania. O que é a mania, né? O termo maníaco, talvez, aqui no Brasil principalmente, maníaco, talvez esteja associado, não sei se de forma indevida, à área de crimes, né? Da criminologia, digamos assim, porque tem o maníaco do parque, há o maníaco disso, geralmente pessoas que cometem crimes ou crimes da seara sexual são denominados como maníacos, né? Então, pessoas que cometem crimes abruptos e brutais que chocam a sociedade são denominados como maníacos. Não sei se isso mudou, né? Mas a gente tem o maníaco do parque, o maníaco da luz vermelha, ou coisa do tipo, sempre no passado, não sei se atualmente, vem sendo denominado dessa forma. Acredito que de forma equivocada, porque o termo maníaco, né, não sei se seria adequado para taxar pessoas que cometem esses crimes, porque tem uma vez tendo a denominação maníaco-depressivo. Por que maníaco? Porque tem uma mania, e a mania é o extremo oposto da depressão. A depressão, uma vez, ela é a ausência é uma dor profunda, né? Uma dor profunda, um vazio profundo, um vazio existencial, uma falta de vontade de viver. Então não é a depressão, ela não é associada com a tristeza em si, porque você teve uma tristeza porque você perdeu um ente querido, porque você teve
algum contratempo no seu dia, você se sente triste em razão daquilo, ou seja, existe um motivo para que você esteja triste. A depressão não. A depressão pode ser que seja em decorrência de uma série de baques na vida, porém chega um momento que ela já não tem uma razão de ter. Então o ser humano está tão vazio de si que ele não encontra mais uma motivação e é como se fosse uma dor profunda contaminando todas as partes do corpo, de forma com que a pessoa não queira nem sair da cama, de forma com que levantar para poder abrir uma janela, a pessoa não tenha sequer a mínima vontade, o mínimo ânimo para fazer tal coisa. Então isso seria depressão, de forma assim muito mal contada por mim, né? Mas eu entendi dessa forma, eu entendo dessa forma, e a mania é o contrário, a mania é o oposto. A mania é exatamente aquilo com que o sujeito se sente com tanta energia, tão vontade. Enquanto a depressão, o indivíduo, quando vai tirar aquela imagem, não sei se é tomografia, ou o termo técnico para aquela imagem do cérebro que mostra a cor, né? É uma imagem que mostra a atividade cerebral, né? Então, quando a pessoa está com depressão, tem uma cor mais puxada para o cinza, mais puxado para o azul, salvo engano. E quando a pessoa está em mania, ou seja, ela está hiper ativa, ela está com uma sensibilidade extrema, o cérebro, nesse tipo de exame, que é o que é descrito aqui no livro, ele fica vermelho, roxo, não lembro a cor direito que ela descreve aqui, mas fica, que é o extremo oposto, ou seja, são várias partes do cérebro ali trabalhando de forma ativa e tempestuosa, conflituosa, e enfim. E aí tem uma escala, né? A mania não é uma coisa única, uma coisa homogênea, uma coisa concreta, um bloquinho que você sabe descrever perfeitamente como é e ele vai ser sempre daquela forma. Não. Existem graus de mania, assim como existem graus de depressão, né? Na depressão você tem a depressão branda e tem a depressão profunda, a depressão severa, né? E assim como na mania você tem uma mania branda e uma mania abrupta, severa, radical, digamos assim, que é a pior de todas. E ela descreve que na época da faculdade ela começou a ter uma mania branda, ainda na época da graduação. Aquilo era fantástico, porque ela conseguia, sabe, escrever artigos, estudar, ler livros, lia 4 livros por semana, uma coisa assim fantástica. Isso me fez lembrar aquele filme do início dos anos 2010. Você vê como a gente tá ficando velho, eu ia falar o início dos anos 2010, né? Estamos caminhando já para o meio do século. Então, o início dos anos 2010 tinha aquele filme que o cara tinha contato com uma droga, que eu não vou lembrar agora o nome do filme. Ele comia tinha surgido uma nova droga, que ele teve contato com essa droga, que ativava 100% do cérebro dele. Aí vocês vão lembrar do nome do filme, porque não tá me vindo à cabeça. Eu assisti isso na época do lançamento do filme, ou seja, uns 15 anos atrás, tá? Então eu não vou lembrar. Tanto que teve 2 filmes com esse tipo de tema, né? Teve uma que foi com a Scarlett, como que é aquela famosa atriz lá, bonitona e tudo mais, que fez aquele filme lá no aeroporto de Tóquio, com aquele outro ator famoso. Eu sou muito ruim com nomes, tá? Com nomes de ator, pior ainda. Mas é a Scarlett Johansson, né? Scarlett Johansson. Acho que esse é o nome dela. Pelo nome, eu acho que ela deve ser ali da Escandinávia, né? Johansson. Mas outro erro que talvez eu esteja cometendo aqui é a nacionalidade da Scarlett. Mas voltando aqui ao tema, ela teve 2 filmes com esse tipo de temática. Um que foi com um homem, um ator homem, e outra que foi com a Scarlett Johansson. Que eles tomam uma droga, tá?
Eles tomam uma droga e essa droga ativa 100% do cérebro e eles ficam como se fossem Deus. Eles conseguem até, de certa forma, prever o futuro, prever uma queda ou uma alta nas ações da bolsa. Eles conseguem escrever livros fantásticos que vão vender milhões de cópias, conseguem ter ideias geniais, ou seja, pessoas que de uma hora para outra tinham uma vida medíocre, uma vida simples, uma vida como qualquer pessoa, né? E ao ter contato com essa droga, ele passa a ter como se fossem superpoderes. Então esses dois filmes retratam esse tipo de plot, né? E isso eu na hora, quando ela começou a descrever Mania, na hora eu associei com esses dois filmes. Mas lá nesses dois filmes, tudo é perfeito enquanto eles estão tomando a droga. Lógico que essa droga ela vai viciá-los, né? Então esse é um dos problemas. Então assistam os filmes. Eu vou colocar aqui na descrição quais são esses filmes, mas assistam para poder... São filmes, assim, muito bons, ou seja, excelentes, né? E, assim, na hora eu associei com a doença maníaco-depressiva, com o transtorno bipolar, na fase da mania. Então, eu fui entendendo dessa forma. Só que na mania, de fato, na mania nem tudo são flores. Aliás, não são flores, né? A única fase que ela, de fato, vai se sentir... E esse é um problema também, porque a mania, na fase branda, faz a pessoa se sentir espetacular, faz a pessoa se sentir hiper criativa, hiper sensível, hiper produtiva, tudo hiper, tudo sensacional, entende? Só que isso é uma montanha russa. Então, enquanto você está, como posso dizer, enquanto você está aproveitando, ou seja, quando a pessoa está aproveitando essa fase, colhendo esses frutos sensacionais, essa fase da mania branda, o dia seguinte, ou a semana seguinte, ou o mês seguinte, vai vir o rebote. E o rebote é a depressão profunda, né? Ou uma escalada na mania, que é pior ainda, porque a pessoa começa a ficar agressiva, começa a ficar... não ter controle de si, das ações, do humor, né? Porque isso é um transtorno do humor. E ela começa a ter como eu posso dizer? Ela começa a não conseguir mais dormir, passa noites em aberto, sem poder dormir, sem conseguir dormir, sem ter uma vida normal, sem ter uma alimentação adequada, porque tudo ali ela não tem mais o controle de si. É um turbilhão de pensamentos, um turbilhão é como se ela tivesse ligada no 660, sabe? Não sei se existe essa voltagem, mas da forma como ela descreve aqui, é como se a pessoa tivesse uma tempestade de pensamentos e a cada segundo não conseguisse nem lembrar o que pensou 10 segundos atrás, sabe? Então é uma coisa assim muito abrupta e ela também começa a ter sintomas que não vão prejudicar somente o físico e o meio social, mas também o financeiro, porque passa a ter as manias de compra, né? Ou seja, vai degradar a vida financeira dela, porque ela vai começar a comprar coisas que ela vai se entusiasmar demais. Então, poxa, eu poderia aprender a tocar violino, aí vai lá e compra um violino. Aí no dia seguinte, poxa, eu poderia que é o que ela descreve aqui, eu poderia montar um cavalo e sair pelos prados cavalgando e tudo mais, e ela vai e compra um cavalo, mas ela não tem onde colocar o cavalo, aí tem que alugar, enfim, ela vai tirando ideias mirabolantes da cabeça, porque tudo é possível durante a mania. Tudo é possível, basta você ir lá e fazer. Então, não existem barreiras, não existem... a pessoa não vai ter a ideia de contrapor com a racionalidade, não é um momento racional, porque a mania faz com que a pessoa tenha esse despudor de querer fazer e que basta eu querer fazer, eu vou lá e faço. E aí ela vai comprar 1000 coisas que amanhã não vai conseguir pagar, ela vai se inscrever em 1000 cursos que não vai conseguir fazer, né?
Então essa é uma das fases da mania, né? E aí depois, como eu disse, é uma montanha-russa, ela vai mergulhar numa depressão profunda, que é uma depressão sui, né? Eu acho que esses termos não podem falar aqui mais, né? Senão o vídeo sofre uma penalidade, mas eu acho que deu para entender. E ela passa isso por várias vezes na vida, esses altos e baixos. E aqui ela vai descrevendo também a fase do descobrimento dela, porque ela começa a estudar na faculdade de medicina e ela na parte da psiquiatria barra psicologia. Como eu disse, lá a formação nos Estados Unidos é diferente daqui do Brasil. Você pode escolher mais de uma área de formação, tanto que durante o mestrado, eu acho, ela foi estudar a vida marinha lá na Escócia, acho que na época da graduação. Aí depois ela foi para Londres, ela estudou mais um pouco sobre a vida marinha. Então, você pode agregar durante a sua formação vários campos do saber. E aí, naturalmente, como ela era estudante de medicina, ela também vai estudar a psicologia, a psicoterapia e tudo mais. Então, ela. Eu nem lembro aqui como ela se descreve, mas ela acho que é psiquiatra, tá? Ela é psiquiatra, mas que também ela tem o. Ela pode clinicar, ela tem a licença para clinicar. Eu não vou buscar aqui, eu fiz várias marcações aqui, como geralmente eu faço nas minhas leituras, né? São os livros meus. Então eu posso fazer isso. Então, na verdade, ela começa a descobrir isso durante a faculdade, na época da graduação. É uma época que ela tem a negação, né? Porque na verdade ela estuda o que é a doença maníaco-depressiva, mas ela não, ela, ao contrário do que geralmente ela fala aqui, né? Os estudantes de medicina eles se autodiagnosticam, né? Então, como eles têm contato com a árvore da descrição das doenças, né? Com tudo, qualquer resfriado eles vão achar que estão com 1000 doenças, né? E aqui ela foi o oposto, né? Que talvez faça parte de uma fase de negação, né? Ela, enquanto ela tinha contato com pessoas que tinham a doença que tem, a doença maníaco-depressiva, o transtorno bipolar, é, ao mesmo tempo que ela tinha esse contato diário, diuturno, ela não identificava essas oscilações em si. Ou ela não queria, né? Não tinha pela fase da negação, ela não queria acreditar que fosse portadora, né? Desse transtorno. Tô pegando assim porque eu tô pegando aqui embaixo, né? A forma como eu pego aqui embaixo. Mas então, e aí chega a parte que os amigos orientam que ela busque um psiquiatra, ela tem contato com um psiquiatra lá da faculdade e ela começa a ter fazer as consultas com ele, né? Ou seja, passar pelo tratamento, né? E aí ela é diagnosticada de fato com a maníaco-depressiva, ela conta como foi essa fase, o início, né? E aí uma das partes mais veementes do discurso dela, que é a parte de aceitar a medicação, que no caso é o lítio, né? O lítio, ele é um mineral, né? No caso é o sal de lítio, né? Que é a medicação que os doentes maníacos depressivos ou as pessoas portadoras do transtorno bipolar elas tomam essa medicação. Não sei se atualmente ainda é essa medicação, se há outras medicações, mas à época era a medicação que as pessoas portadoras desse transtorno tomavam. E aí ela conta que demorou muito tempo, desde do diagnóstico até a fase que ela de fato vai aceitar que ela tem que tomar isso todos os dias. Então esse interim ela é recheado de oscilações muito grandes, de fases de mania, de fases de depressões profundas, e ela sempre retornando ao mesmo psiquiatra e fazendo psicoterapia também. Então o discurso do livro em si, eu não sei quanto tempo está aí, que eu não marquei o início do vídeo, então se você resistiu até aqui, talvez é porque você de fato tenha um interesse profundo por essa temática.
Então, o discurso veemente dela é que o indivíduo que é diagnosticado com esse transtorno, ele não pode negar o fato de que ele tem que tomar a medicação, tá? E de que ele tem que fazer a psicoterapia, tá? Então é muito importante que a pessoa faça isso em conjunto. É um tratamento dual, né? Então, pro resto da vida. Então, e esse pro resto da vida também é uma afirmação, é uma frase muito forte para quem está do outro lado da mesa sendo diagnosticado, né? Então, ela vai contando todas as partes de forma fantástica, da forma como eu não conseguiria expressar aqui para vocês por meio desse vídeo. Por isso eu recomendo fortemente que você leia, caso você tenha interesse nesse livro, porque além de desmistificar o que é de fato transtorno bipolar, você vai ter contato com uma escrita aqui sensacional. Então, mas só para finalizar a parte, antes de finalizar o vídeo, que ela vai contando a história dela, né? Você vê como eu sou prolixa. Ela vai contando a história dela e a importância de tomar a medicação, a importância de fazer a psicoterapia, porque é uma é um equívoco fazer só uma das coisas, é um equívoco só tomar medicação, é um equívoco só fazer a psicoterapia, e é um equívoco muito maior não fazer nenhum dos dois, como ela fez parte da vida dela. Então, ela clama, né, a quem lê e que quem seja portador dessa doença, desse transtorno, que se não siga os caminhos que ela seguiu até aceitar que ela precisa de fato tomar a medicação e fazer a psicoterapia para que ela possa ter uma vida racional, uma vida produtiva. E a parte de não aceitar a medicação parte muito do princípio de que a fase da mania branda ela é muito convidativa e viciante, porque a medicação diminui essa criatividade, digamos assim, diminui essa intensidade de pensamentos, essa energia, essa produtividade, de forma com que quando toma a medicação, ao menos no início, quando ela tomava uma dose um pouco maior, ela não conseguia ler um livro por inteiro, não conseguia ler uma frase sem ler 3, 4 vezes para poder entender aquela frase. Enquanto na época da mania branda, ou seja, não era a mania severa que fazia com que ela perdesse o controle da vida, mas a parte da mania branda que ela conseguia ainda ter um controle sobre as ações do dia dela, porém ela tinha uma produtividade assim exacerbada, exasperada. Então ela conseguia ler 4 livros densos durante uma semana, porque era uma coisa assim avassaladora, né? Então o raciocínio dela estava constante, impecável, digamos assim, né? Então estava limpo, claro, né? Perfeito, entendível, tudo. Então era muito maravilhoso, né? Contagiante, viciante. Então, ao saber que ao tomar a medicação ela ia perder aquilo, isso era um baque. Que é como se você estivesse cortando as suas próprias asas, como se estivesse capando a sua percepção da realidade, né? Como se você se tornasse uma pessoa, uma pessoa embotada, sabe? Uma pessoa que não consegue pensar direito durante o seu dia, que segue no automático, que vai fazendo as coisas sem pensar, sem ter criatividade, sem ter ação, né? Ela vai no automático. E ela não queria isso para si. E aí, no decorrer do tempo, dos anos, ela diminui um pouco a dosagem, em consonância, né, com o entendimento médico do psiquiatra dela, e ela recupera um pouco dessa energia que ela havia encontrado no passado, de forma com que ela conseguiu passar a lidar, né, com a medicação, sem perder um pouco daquilo que a contagiava na fase da mania branda. Então, não sei como o tratamento do transtorno bipolar está hoje em dia, mas
Talvez acredito que tenha tido evoluções de forma com que a pessoa tenha essa energia suficiente para poder não seguir somente no automático, não ficar lesada, digamos assim, entre aspas, né? De forma com que ela tenha essa vitalidade, essa criatividade, ela consiga ler livros, ela consiga ter uma vida funcional, sem ser uma pessoa robotizada e seguindo no automático, como ela descrevia aqui, como ela via a vida dela quando tomava medicação. Mas hoje em dia ela prega a importância de tomar essa medicação, de que hoje ela tem essa capacidade regenerada, digamos assim. Então ela tem uma vida funcional, ela lê livros, ela produz artigos, ela produz pesquisa, ela clinica, porque ela ainda ela tem a licença, né, para poder clinicar. Então, ela tem uma vida funcional ainda hoje, né, como pesquisadora, como médica, né, psiquiatra, psicóloga, e enfim. E ela fez parte, ela tem uma publicação científica muito importante na área em relação a esse tema. Eu, inclusive, fui lá no Google Scholar, tem centenas e centenas de citações, então, de fato, ela é reconhecida na área no que tange esse tema, né? E eu recomendo muito a leitura porque ela é. Você vai querer ler isso aqui sem parar. Lógico que não dá, né? Porque a gente tem os nossos afazeres, as nossas atividades. Mas essa leitura me lembrou muito a leitura de um casal dos anos 20 que saiu aqui no Brasil com um título, um relato autobiográfico, né? Na época da Belle Époque, né? Ali dos anos 20, ali na Europa, de um casal americano que vai viver lá em Paris, salvo engano, ou é na Espanha. Faz mais de 10 anos que eu li esse livro. Que o título é A Melhor Vingança é Viver Bem. Eu acho que esse é o título do livro, que eu recomendo fortemente que vocês leiam, que aí vai ter contato sobre a descrição de vários artistas ali da época, dos anos 20. Um relato assim sensacional. E me lembrou, ao menos o contato que eu tive com aquele livro, me lembrou muito a leitura desse livro aqui. Embora sejam temas radicalmente opostos, ou não, em certa medida, tá? Mas me lembrou muito como me prendeu, né? Como me fisgou, né? Então eu de fato, alguns falam que a metade do livro ao final, ou seja, a parte final, é um livro curto de 260 páginas, ou seja, ali por 130, né, mais ou menos, em diante, o livro se tornaria chato. É o que eu li em alguns relatos na internet. Na verdade, para mim foi o oposto. Essa parte final do livro aqui foi a parte mais sensacional que eu tive contato, tá? Então, não siga o que os outros digam, o que os outros disseram na internet, na verdade. Siga o seu caminho. Assim como eu odeio ler prefácios, sabe? Uma coisa horrorosa, na minha opinião. Assim, eu respeito a sua opinião, se você gosta de ler prefácio antes de qualquer obra. Mas geralmente são prefácios de pesquisadores atuais, por exemplo. Eu comecei a ler Charles Dickens e eu achei o que a editora Boitempo fez, do selo Clássicos, né, da Boitempo, não tem prefácio. Já começa com a obra do autor. Se é um prefácio do autor, tudo bem. Mas se é um prefácio de um pesquisador que escreveu sobre o livro 200 anos depois, 100 anos depois, eu acho isso ruim para a experiência da obra em si. Porque assim, eu posso fazer um vídeo à parte, né? Porque eu acho que esse vídeo já está muito grande. Mas o autor, quando publicou seu livro, ele não previa que um outro sujeito, 200 anos depois, ia fazer um prefácio de 20 páginas sobre o que ele escreveu, para que as pessoas que vão ler a sua obra leiam antes a obra daquele pesquisador 200 anos depois. Se é um livro ali muito difícil, uma Eneida, difícil para o nosso tempo, tá? Que para alguém que não tem contato com esse tipo de linguagem, uma Eneida, sabe, Virgílio, Romero. Então,
Aí é como se fosse um vestíbulo. Você vai tentar fazer uma breve apresentação para que a pessoa consiga, ao menos, trespassar os primeiros capítulos, né? Sem muita dificuldade ou sem muita aspereza, né? Então, quando é para facilitar a leitura, beleza. Agora, quando é aquela verborragia para poder só para, nossa, eu sou fodão, eu entendi perfeitamente esse livro, eu prefiro ler só depois, se é que eu vou ler. Então, eu quero ter a experiência que o autor previa ao publicar o livro. E aqui no Tempos Difíceis, do Charles Dickens, isso é contemplado de forma fantástica, porque não tem prefácio. Você já começa com você já começa com aqui é o livro primeiro, semeadura, né? Só tem a página de personagens, entendeu? Então eu acho isso fantástico. Mas retornando, leia se você tem interesse por esse tema. Eu despertei esse interesse porque, como eu gosto da área do true crime, digamos assim, área forense, aí geralmente eles, no YouTube, né, quando a gente vai assistir esses capítulos, nesses canais que falam sobre esses temas, esporadicamente eles vão citar algum transtorno, alguma coisa do tipo. E a psicologia me apetece muito porque foi uma das áreas que eu pensei em seguir, trilhar lá na época do meu vestibular. E tudo que tange a mente humana, os pensamentos, tudo que tange o comportamento, o humor humano me interessa. Não só por causa dessa verve mais forense, que é estigmatizante, porque, como eu disse, o termo lá no início do vídeo, o termo maníaco, ele pode sim ser depreciativo, embora a autora não entenda dessa forma, mas eu acho que aqui, principalmente no Brasil, que esses crimes horrorosos são categorizados como o maníaco do parque, o maníaco da luz vermelha. Então, talvez o termo mania aqui seja equivocado para poder descrever esse transtorno. Lá nos Estados Unidos, não sei como que é. Então, eu estou trazendo aqui para a realidade do Brasil. Então, é isso. Então, a psicologia, e principalmente a psicologia de massas, me interessa muito. Teve uma fase que eu lia muito sobre o início, o porquê o ser humano é tão violento, né? E principalmente quando está em massas. E eu tenho alguns títulos aqui, que se eu for pegar vai mais uma meia hora de vídeo, que é o Eichmann em Jerusalém, né, da Hannah Arendt. Tem aquele outro experimento da prisão de Stanford, né? E aquele outro experimento que inclusive virou filme, né? Tem outros dois, a onda, né? E aquele outro experimento sobre as pessoas que tomavam choque, que davam choque na outra, só escutavam um som, que não é do professor Zimbardo. Do Zimbardo eu acho que é da prisão de Stanford. Todas essas obras, esses filmes e esses livros e esses experimentos, esses estudos, estão interligados na questão do surgimento do porquê o ser humano é extremamente violento, né? Porque nós, animais detentores de racionalidade, somos tão irracionalmente violentos, né? Então, da onde surge a maldade humana? Então, esses estudos buscam entender como que é o comportamento humano, principalmente o comportamento humano em massas, em sistemas rígidos, totalitários, em regimes de controle. Cara, isso aqui é uma temática sensacional. E aí, lendo sobre esses temas, você vai resvalar em alguma medida nos termos, né, de transtornos, enfim, tudo mais. E aí isso, de forma correlata, você vai tendo o interesse em ler sobre, por exemplo, o transtorno bipolar. Entender de fato como que é. Então, desestigmatizar o que é. Porque o senso comum diz uma coisa, né? E a realidade é outra. Ela se apresenta de outra forma, né? Então, se você conhece alguém ou se você foi diagnosticado, cara, abraça essa pessoa,
tome um abraço meu, porque tamo aí, cara. A gente é suscetível a tudo, né? Então, isso desenvolve a leitura, a literatura desenvolve empatia, né? Isso é muito importante. É uma das funcionalidades da literatura, se é que ela é funcional e ela tem, né? Uma se pegar uma pegada mais materialista, né? Mas enfim, mas não vou entrar nessa seara. Mas a literatura tem essa possibilidade de, ao ler, você ter contato com outras realidades, com outras vidas, entender e ter empatia a respeito daquilo, né? Então, às vezes a pessoa tem esse transtorno e você nem sabe que a pessoa tem, né? Do seu convívio. Então, até porque a porcentagem de pessoas com o transtorno bipolar, ela é grande, né? 2 ou é 5% da população mundial. Então é muita gente. Digamos que seja 2%, 2% é muita gente, né? Então, invariavelmente, você vai ter contato com alguma pessoa da sua vida, ao longo da sua vida, que tem o transtorno bipolar. De fato, não é a pessoa que, hoje eu tô triste, hoje eu tô feliz, e aí, nossa, meu comportamento é bipolar, eu sou bipolar, né? Eu acho isso muito equivocado, né? Vamos respeitar de fato o que isso significa. Mas essa é a autora, que eu nem falei o nome dela, né? A Kay Redfield Jamison, né? Então leiam ela, assim como eu já iniciei a leitura de Tempos Difíceis de Charles Dickens. E aqui eu acho que é uma leitura fantástica. Eu também comecei a ler sem ter, assim, digamos, uma expectativa muito grande, porque eu tenho outros livros dele aqui. Eu tenho David Copperfield e Grandes Esperanças, e O Conto de Natal, e uma cidade nebulosa. Qual o termo? Qual o título? Eu esqueci agora. Tá ali em cima. É uma cidade. Não vou lembrar o adjetivo. Mas, ou seja, eu tenho aqui, se eu gostar muito dele, vou ter material muito extenso aqui, porque ele publica geralmente livros muito extensos, né? David Copperfield, Grandes Esperanças que o digam, né? Então, vamos lá. Então, eu comecei a ler, tô na página 46. Isso aqui eu acho que eu li em uma semana. Ele conta a história, pelo menos a parte que eu tive contato ainda, né? Ele conta a época que ele viveu, que foi o século XIX, a época uma das, já não era a primeira revolução industrial, acho que já era, ou era a segunda ou era a terceira revolução industrial. E ele vai contando como que isso degradava, como isso degrada, né, a vida do ser humano, né, porque é o ser humano explorado e tudo mais, ele tinha mais essa pegada mais social, né. E aqui ele vai contando a história de uma cidade que é extremamente racional. Tudo é fato, né? Mas isso eu vou deixar para um outro momento, para um outro vídeo. E aqui todos os sentimentos, toda a criatividade, sabe? Tudo que é subjetivo é extirpado, é negado, sabe? É rechaçado dessa sociedade. E por pessoas muito obtusas, muito. Eu não quero adjetivar muito assim no início, porque ainda estou muito no início da leitura, né? Mas ao ler essas 46 páginas iniciais, eu já tive o entendimento de que descreve muito da nossa realidade atual, né? O que eu estou fazendo aqui, gravando esse vídeo sobre literatura, sobre leitura, eu estou nadando contra a onda, né? Porque eu estou nadando contra esse tipo de sociedade que tem presente aqui em tempos difíceis. Enquanto a maioria rechaça esse tipo de atividade que eu faço, que faz parte também do meu cotidiano, inclusive que eu encontro muita dificuldade para poder navegar. Eu quero dissecar isso em outro vídeo, mas
não é muita dificuldade, mas existem as suas dificuldades numa sociedade que não é leitura. Eu sou bibliotecário e, inclusive, no meu cotidiano, de pessoas que geralmente a gente espera que tenha essa verve também, acaba tendo essa dificuldade porque a nossa sociedade, culturalmente, ela rechaça esse tipo de atividade, que é a leitura, que é a cultura, que é a disseminação de informação, a disseminação de conhecimento, né? Então você vai encontrar coisas que farão você duvidar da vida como ela lhe era expectada no início, quando você surgiu. Então, digamos assim, não quero adentrar uma área muito abstrata e subjetiva com base em apenas 46 páginas. Vou terminar o livro, voltar aqui para gravar um novo vídeo a respeito disso e ter uma conversa franca aqui a respeito da sociedade a qual nós vivemos e contribuir de forma com que você sinta instigado, né, e inspirado, né, impelido a ler, que é o mais importante, tá? Então, todos os vídeos aqui vão ter esse intuito. Então, aos vídeos anteriores eu fiz com teatro, com concertos sinfônicos e tudo mais, porém agora, de fato, vou focar nisso daqui. Então, leiam, que é muito importante. Também, depois dos Tempos Difíceis, eu vou reler a Metamorfose, que eu acho que talvez na minha trajetória é importante reler nesse momento. Que também aqui vou fazer um vídeo muito importante a respeito da Metamorfose de Kafka. E é isso. Leiam K. Redfield Jameson e eu peço à editora WMF, né, a editora Martins Fontes, que traga os outros títulos dessa autora, porque ela publicou depois de 95, eu acho que uns 5 livros depois, 4 ou 5 títulos, todos sobre, obviamente, que o esteio, né, o esteio é a doença maníaco-depressiva, o transtorno bipolar, porém em outras fases da vida dela, né? Então, eu acho muito importante, não só pela questão do transtorno, mas também porque ela é uma autora que escreve muito bem, tá? Ela é uma autora muito poética, eu digo assim. A forma como ela escreve aqui é fantástica, tá? Então, assim, eu recomendo muito que você leia. Tem alguns termos aqui que talvez fujam do nosso, de forma corriqueira, do nosso vocabulário corriqueiro. Oh, tem um passarinho aqui na janela. É que não dá pra ver, senão eu ia mostrar. Mas, ó, que legal. São esqueci o nome desses passarinhos. As maritacas. Ah, que gostoso ouvi-las. Como eu tô aqui elas ficam aqui no beiral. Ó. Agora ela parou. Canta. Ó, que gostoso. É isso aí. E aí, tudo bem com vocês? Ai, não falou mais. Isso é tão gostoso. Essas maritacas aqui são música para os meus ouvidos. Ó, estão bicando a calha. Tu. Enfim, não sei se dá pra ouvir aí, né? Se não der pra ouvir, vai achar que eu sou maluco, né? Mas de fato tem aqui na calha do prédio, elas ficam bicando a calha. Eu acho que cai aquelas sementinhas das árvores e que o vento traz, né? Aí elas ficam buscando sementes e coisas, frutinhos, né? Mas leia, que é importante, e esse canal aqui vai se tornar mais literário, embora eu também vou falar sobre música e teatro, concertos, né? Museus, então é isso. Capiche? Tomar mais um gole, que eu acho que esse vídeo já tem meia hora. E como todo vídeo meu, sem cortes, tá? Então bora lá!